Olá, bom dia. Eu vou ler alguns versículos na palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9, que diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. A Bíblia aqui nos relata que nós não devemos se associar às pessoas que cometem esses tipos de absurdo, tipo os avarentos, os roubadores, os idólatras, porque para nós não nos se associar a esses tipos de pessoas, os roubadores, os idólatras, os que praticam fornicação, esse tipo de coisa, para nós não se associar a eles, para nós não ter contato com eles, só se a gente não vivesse nesse mundo. Mas como nós vivemos neste mundo, nós somos sujeitos a conviver com esse tipo de pessoa. O que a Bíblia nos relata aqui é que nós não podemos se associar a esse tipo de pessoas que se diz ser irmão, mas pratica a idolatria, são roubadores, são avarentos, são maldizentes. Com essas pessoas que estão na igreja, que se diz ser irmão e pratica essas tais coisas, não podemos se associar com eles. Mas aí diz mais, por quê? Porque nós não podemos julgar os que estão de fora, ou seja, os ladrões, os feiticeiros, os roubadores e tais, que cometem tais coisas, que estão de fora, nós não podemos julgar. Mas sim os que estão dentro da igreja, que se diz conhecer a palavra de Deus e cometem tais pecados, esses sim, nós temos o direito de julgar sim. Como diz no versículo 12, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? É uma pergunta. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esses iníquos. Quer dizer, os que estão de fora, o povo do mundo, as pessoas que não têm conhecimento bíblico, esses nós não podemos julgar, porque quem vai julgar eles é Deus. Mas os que estão de dentro, ou seja, os que se diz ser irmão, que estão do nosso lado, dentro da igreja, que usa a palavra de Deus, muitos usam a palavra de Deus para se esconder atrás dela, mas na verdade são ladrões, são maldizentes, são avarentos, como diz o versículo 10, são idólatras. Então, esses tais, nós não podemos julgar, porque eles estão de fora. Mas os que estão dentro da igreja e praticam esse tipo de coisa, a idolatria, o maldizente, ou o beberrão, ou o roubador, com tal, nem ainda com mais. A gente não deve ter comunhão com as pessoas que estão dentro da igreja praticando o erro. Isso é o que está escrito aqui no capítulo 5 do 1 Coríntios, no versículo 11. E no versículo 11. O versículo 10 fala das pessoas que não conhecem a palavra. Com esses não, com esses a gente pode ter contato, pode se misturar com eles, pode conversar, entendeu? Pode ter uma comunhão em termo com essas pessoas. Mas com os tais que... Mas agora escreve que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais com ele, certo? Nem comais com essas pessoas que estão dentro da igreja, conhecendo a palavra e fazendo tudo errado.
mentindo, roubando, enganando, entendeu? E tem muitos que praticam tais coisas dentro da igreja hoje. Então, irmãos, hoje em dia, as igrejas estão esvaziando, as pessoas estão sentindo fome da palavra, mas não estão achando. Estão correndo de um lado para o outro, mas não acham a palavra. Porque nas igrejas hoje é pregado só o oba-oba, é só o pula-pula, é dança, é tudo quanto é contra a palavra de Deus é o que está sendo praticado nas igrejas hoje, certo? Querendo chamar pessoas para a igreja, aí faz aquele movimento. Só que as pessoas sentem fome da palavra de Deus, a palavra original, a palavra falada e pregada e ensinada como ela é. Então a pessoa vai para a igreja e vê aqueles movimentos, um monte de mentira lá dentro, dizendo que Deus está curando, sendo que não está curando ninguém está vendo ninguém sendo curado na igreja. Só escuta as pessoas falando, mas na real não está. E há uma diferença muito grande. Na época dos apóstolos, os apóstolos oravam, as pessoas... Agora estude a vida dos apóstolos e corrija a sua própria vida e vê a diferença entre você e os apóstolos. Vê a diferença entre você e a vida dos apóstolos, como que eles viviam. Como diz aqui aqui no capítulo 4 do próprio 1 Coríntios, você pode ler e ver, que eles andavam, era em perigo de viagem, eles andavam a pé, eles passavam necessidade, eles viviam lutando. Hoje em dia, muitas pessoas que querem ser pastor, eles querem ser pastor e querem que os irmãos na igreja fiquem adulando eles, andando com eles nos braços como que eles sejam tal. Não, irmão. O pastor, Jesus deixou bem claro, o pastor é para servir e não para ser servido. O pastor hoje, ele chega na sua casa, ele quer que você trate ele como um bebê, como um tal, como um maioral, como uma coisa que melhor até do que Jesus. Não, irmão, o pastor é para servir, o pastor é para estar servindo os irmãos, não é para os irmãos estar servindo a ele, não. Adulando ele, ter ele como uma coisa melhor do que o outro. Não, não é isso não. Então, vamos meditar na palavra de Deus, vamos pregar a palavra, que hoje o povo está precisando é de pregação, não é de movimento não é de mentira não, entendeu? Você pode ver, os apóstolos oravam e as pessoas eram curadas instantaneamente. Hoje em dia a pessoa, os mentirosos oram nos doentes, a pessoa não fica bom, aí já inventa uma desculpa. Não, mas vai ficar bom. Outros oram na pessoa que está com a perna, uma perna mais fina que a outra, aquele problema que dá nas pernas. Aí eles oram, a pessoa levanta meio querendo cair, aí não, mas você vai ficar bom, Deus já te levantou e tal. Não, irmão, Deus quando ele cura instantaneamente. Se você tinha uma perna fina, vai ficar grossa igual a outra. Se o seu braço era torto, se Deus te curou, vai ficar idêntico ao outro. Não tem dessa de Deus curar ninguém por metade não. A obra de Deus é perfeita e é completa. Deus não faz obra por metade, por prestação não. Quem faz coisa por prestação é a Casas Bahia e outras lojas. Deus não, a obra de Deus é feita completamente, é feita por completo. Não tem dessa de Deus curar uma pessoa e a pessoa sair mancando, não. Se Deus levantou alguém da cadeira de roda, ele vai levantar e andar perfeitamente como que nunca tivesse adoecido. Se você não falava e Deus vai, a pessoa é muda e quando Deus cura, ela vai falar perfeitamente como que nunca tivesse sido mudo. Agora, você já pensou Deus curar um cego e ele precisar de andar com uma bengala? Hoje em dia é isso, irmão. Abre os olhos, tá vendo as mentiras dentro das igrejas, as pessoas mentindo. Pare de mentir, irmão, porque você vai pagar um alto preço. Não é agora não. Porque Deus já pagou um preço pelos salvos, certo? Mas você que anda mentindo e falando coisa que não tem vínculo bíblico, no dia da prestação de conta,
é que você vai ver isso, mas aí já vai estar tarde já, não vai ter mais como se recorrer mais não, vai estar tarde. Então vamos ver hoje, observe hoje, param de mentir na igreja, para de falar mentira, para de fazer movimento, para de enganar o povo, porque o povo está precisando de ouvir a palavra que fortifica o espírito. A pessoa entra na igreja vazio, entra na igreja com problema e sai com um problema maior, porque não entendeu nada, não teve palavra, não teve nada. A igreja é para a alimentação do espírito. Você entra na igreja com problema, mas se tiver uma boa palavra, a sua carne pode até sair ainda com uma fraqueza, mas o seu espírito vai ser fortalecido, porque ele comeu a palavra. Ele comeu a Bíblia, ele comeu a palavra, e a palavra é alguém que está pregando ela, que a pessoa, os ouvintes são os que estão se alimentando da palavra, entendeu? E para você alimentar, você tem que estar alimentado da palavra, entendeu? Observa os pássaros, quando vai alimentar os filhotes, o passarinho sai para alimentar os filhotes, mas primeiro ele se alimenta lá, ele se alimenta e vem trazer o alimento para os filhotes, entendeu? Porque se você não tiver alimentado, você não pode alimentar ninguém. Então o que está precisando nas igrejas é palavra, é ensinamento, não é movimento não é dança não é pula-pula, não é cai-cai, porque Deus não derruba ninguém não, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele levanta os caídos, mas jamais ele vai derrubar um que está em pé. Para com isso, Deus não derruba ninguém não, Deus levanta os que caíram. Deus não derruba ninguém para poder falar não. Veja um exemplo de Daniel, veja um exemplo de Pedro quando chegou na casa de Cornélio. Daniel, quando ele viu o anjo, ele caiu, mas o anjo mandou ele levantar. Levanta, porque a gente não fala com o homem caído não, levanta. Daniel falou, mas eu não tenho força nos pés. Então o anjo tocou nele e ele se firmou sobre os seus pés, para poder o anjo entregar o recado. Hoje em dia as pessoas caem na igreja dizendo que está recebendo o recado de Deus. Nunca isso, nunca, irmão, nunca. Isso é mentira. É mentira do capeta. Ele está enganando as pessoas dentro da igreja. Deus levanta os caídos, mas não derruba os que estão em pé. Essa é a palavra. Então com essas tais coisas, com esses tais ensinamentos, com essas tais pessoas que vivem mentindo na igreja, induzindo as pessoas ao erro, com esses tais, segundo está escrito aqui, nem comais com ele, nem coma com eles, sai fora desse povo, porque o cego que guia outro, ambos caem no buraco. Sai fora dos enganadores, sai fora dos mentirosos, sai fora dos perversos, dos homens que estão ensinando mentira. Sai fora deles, porque senão você vai cair junto. Amém? Amém.